Pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que você está vendo essa aula. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre circulação cardíaca, tem relação com, uma relação íntima com o infarto agudo do miocárdio. A gente sabe que a interrupção, a obstrução de algum dos vasos que irrigam o miocárdio podem gerar eventos como o infarto agudo do miocárdio. Então, começo falando para vocês um pouco dessa estrutura de saída das artérias coronárias. Elas são ramos diretos da aorta. Então, aqui nesse detalhe da aorta, a gente observa a válvula aórtica e bem próximos à saída, próxima ali à válvula aórtica mesmo, na região um pouco mais superior à válvula aórtica, a gente vê as saídas para a artéria coronária direita, a partir do seio direito, e a saída para a artéria coronária esquerda, a partir do seio esquerdo da aorta. Quando a válvula aórtica permanece aberta durante a sístole ventricular, os ósseos, essas saídas das artérias coronárias permanecem por hora fechados. Durante o fechamento dessa válvula aórtica e relaxamento do miocárdio ventricular, a gente tem a abertura desses ósseos, dessas passagens, e o sangue arterial oxigenado passa de maneira um pouco mais facilitada para as artérias coronárias direita e esquerda. Ou seja, durante o relaxamento do ventrículo, há um maior influxo de sangue para as coronárias, gerando um maior fluxo de sangue para o próprio miocárdio. Aqui a gente observa nessa imagem a face anterior do coração, onde nós observamos a saída da artéria coronária esquerda e da artéria coronária direita. Observando mais especificamente a artéria coronária direita, a gente tem alguns ramos muito importantes relacionados a essa artéria. O primeiro deles que eu menciono é o ramo do nó sinoatrial, que irriga o próprio nó sinoatrial, ou seja, é uma vascularização, uma irrigação importante para a manutenção do ritmo cardíaco. Caso haja obstrução nesse ramo, há como sinal evidente a digitimia, a arritmia desse paciente. Então, a artéria coronária direita, ela segue o seu caminho pelo sulco coronário e acaba ramificando para a região anterior do ventrículo direito. Então, aqui nós vemos ramo do nó atrioventricular, que a gente vai observar um pouco melhor posteriormente. Aqui temos o ramo marginal direito, que também é um ramo importante, que não chega no ápice do coração, mas irriga grande parte dessa margem do ventrículo direito. Em relação à artéria coronária esquerda, a gente sabe que ela tem uma direção, uma ramificação um pouco mais anterior, então ela se ramifica no ramo interventricular anterior, que também pode ser chamado de ramo descendente anterior, irrigando aqui boa parte do ventrículo esquerdo até o ápice do coração, e vejam que esse ramo pode até alcançar aqui a região posterior do coração, fazendo anastomoses com a artéria coronária direita que irriga a região posterior também. Um outro ramo importante é o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, que faz esse movimento posterior, e vai irrigar a região posterior do átrio também. Não podemos esquecer do ramo diagonal da artéria coronária esquerda e da artéria marginal esquerda, que acabam complementando a irrigação da parede anterior do ventrículo esquerdo. Essa estrutura, esse esquema, mostra apenas as artérias do septo interventricular isoladamente. E aqui a gente observa a distribuição da irrigação. 2/3 desse septo interventricular são irrigados pela artéria coronária esquerda e seus ramos, os seus ramos septais, o seu ramo interventricular anterior, que é o principal deles. Ou seja,
grande parte da região do septo interventricular anterior é irrigado pela artéria coronária esquerda, e isso na maior parte das pessoas. Lembrando que a vascularização coronariana é uma das que a gente mais observa variações anatômicas que não comprometem a função e a irrigação do miocárdio. E aqui, 1/3 desse ramo, né, desse septo interventricular é irrigado por artérias e ramos da artéria coronária direita. Aqui observamos a face posterior do coração, e aqui observamos de forma mais adequada, mais evidente, o ramo do nó atrioventricular que está ligado à artéria coronária direita. Então, observem que a artéria coronária direita irriga tanto o nó atrial quanto o nó atrioventricular, ou seja, essa irrigação do lado direito do coração é muito ligada à irrigação do seu sistema elétrico, do sistema de condução do coração. E aqui observamos um pouquinho melhor essa distribuição da irrigação posterior do coração. Então aqui nós vemos que a artéria coronária direita se ramifica em ramo interventricular posterior, irrigando boa parte do septo interventricular posterior, né, do coração. E aqui o ramo circunflexo, que chega aqui a fazer algumas anastomoses com os ramos da artéria coronária direita. Tá bem? Aqui, ao lado direito, a gente observa uma reconstrução mencionando os ramos, né? Aqui a artéria coronária esquerda, ramo interventricular anterior, e aqui a artéria coronária direita. Aqui a gente não consegue observar muito bem o ramo do nó atrial, mas observamos as ramificações da artéria coronária direita, né? Aqui a gente observa, por exemplo, o sulco coronário, né, nessa região. Aqui toda a extensão da artéria coronária direita, aqui átrio direito, aqui veia cava inferior logo atrás, e todas as estruturas da região anterior do coração. Em resumo, resumindo a irrigação da artéria coronária direita, nós observamos que a artéria coronária direita irriga o átrio direito, a maior parte do ventrículo direito também, parte do ventrículo esquerdo, a região diafragmática, a região posterior do ventrículo esquerdo, parte do septo interventricular, né, boa parte do septo na região posterior, no terço posterior, irriga o nó sinoatrial em 60% das pessoas e irriga o nó atrioventricular em 80% das pessoas. E resumindo, a artéria coronária esquerda, ela irriga o átrio esquerdo, a maior parte do ventrículo esquerdo, parte do ventrículo direito, maior parte do septo interventricular anterior, né, anteriormente, a gente vê ali aquele grande ramo descendente anterior, e o nó sinoatrial, em cerca de 40% das pessoas. Em relação à drenagem venosa, aqui a gente vê a vista anterior e vista posterior do coração, e a gente pode fazer um paralelo com a circulação arterial, né? Aqui a gente tem a veia interventricular anterior, que drena para a veia cardíaca magna. Então, a veia cardíaca magna ela acompanha o trajeto da artéria coronária esquerda, enquanto que a veia cardíaca magna ela acompanha ali a trajetória da artéria coronária direita. Também é importante a gente observar esses dois ramos aqui, né? Essas duas veias, as veias anteriores do ventrículo direito, que elas drenam sangue diretamente para a veia cava superior, tá? Diretamente para o átrio direito, perdão. Aqui a gente observa, né, a veia cardíaca parva, que será, né, ela drenará até o seio coronário diretamente, e acompanhando o trajeto da artéria coronária esquerda, aqui a veia cardíaca magna, que também levará o seu débito venoso até o seio coronário, e a partir do seio coronário, esse sangue venoso será desembocado no átrio direito. E aqui a gente vê alguns ramos importantes, né, que a gente vê, por exemplo,
a veia interventricular posterior, que acompanha o ramo interventricular posterior da artéria coronária direita. Aqui a gente vê a veia marginal esquerda, que também acompanha o ramo marginal esquerdo da artéria coronária esquerda, ou seja, as veias elas acompanham os trajetos dos ramos das artérias coronárias, tá bem? Então, se tiverem dúvidas, a gente se encontra na aula presencial. Até mais.